Tenho comigo um convidado, mais um convidado, Ricardo Cabral. Bem-vindo aqui Olá, Paulo. ao nosso estúdio aqui para entrevistas, com enfim, nas nossas costas uma Uma imagem vista interessantíssima interessantíssima e belíssima do que é a agricultura nacional. Pronto, eu vou pedir só puxar um pouco o microfone mais para cima, exatamente porque como aqui há Algum vento. alguma deslocação de vento e depois para não prejudicar. Ora bem, Ricardo Cabral é o responsável do grupo Cabral, grupo agro, um grupo de agropecuária e, portanto, muito nos pode dizer nesta vertente. Se bem que a pecuária não está muito patente, por enquanto, na Feira Agroglobal, perspectivas que no futuro venha a ter também esta componente e de uma maneira reforçada, mas vamos ao que interessa. Este grupo Cabral é muito grande, portanto começamos por aí justamente. Como é que, assim, em linhas muito gerais, para começar, Ora em bem, nota Paulo, introdutória, o que é o grupo Cabral? o Grupo Cabral são 120 anos ligados ao setor agrícola, ligados a uma região e a um concelho. O grupo começa com o meu bisavô, que é quem arranca realmente com o grupo, depois passa para o meu avô, que foi talvez a pessoa mais importante e que mais acrescentou valor à empresa nessa altura e nessa época, e depois passou então para os seus filhos. O seu avô que se chamava? O meu avô António Fernandes Pissarra Cabral é quem é realmente naquela época o motor da empresa. Quando começa a sua gestão e quando tem já os filhos capazes, note-se, Paulo, que nessa altura eram 10 filhos que ele tinha e quase todos a trabalhar na empresa. E eu acho que ele teve sempre uma visão muito interessante para a época, que foi puxar sempre para junto dele os filhos que quiseram trabalhar com ele e dando-lhes a responsabilidade, nessa altura, de várias áreas e de várias vertentes que já existiam na Casa Agrícola. Portanto, neste momento já vai na terceira geração. Neste momento já vamos na terceira geração. Portanto, e está tudo a correr bem. Sim, Para Paulo, dar continuidade, claro. vamos lá ver. Os tempos correm, o meu avô leva sempre a empresa neste caminho que eu te digo, com os filhos sempre por perto, porque no fundo eu acho que a grande preocupação dele era gerir à sua maneira, era uma pessoa, um empresário para a altura, com uma visão um bocadinho à frente do que era o normal, mas era também uma pessoa muito teimosa, de ideias fixas, mas ao mesmo tempo muito honesto e leal com quem trabalhava. E já empreendedor, provavelmente. E já muito empreendedor na altura. E eu acho que ele teve sempre aqui duas preocupações. Foi não condicionar nem prender o crescimento da empresa, sempre com uma visão no futuro, mas também ter os filhos por perto, para conseguir deixar a continuidade e o legado que queria transmitir. Onde é que tem efetivamente onde é que está localizado e onde é que tem os Ora bem, terrenos? a nossa área de ação é principalmente Torrão, Alvito, Viana do Alentejo. Estamos situados no Concelho de Évora, no distrito de Évora, Concelho de Viana do Alentejo. Uma vasta área, não é? Sim, contamos com uma vasta área, já quase 3.000 hectares de terra, entre algumas propriedades nossas da empresa e outras alugadas. E essencialmente é aí que o grupo nasce e que o grupo se tem mantido. E mais vocacionado para a pecuária? Vamos lá ver, o início foi sempre o cereal, a agropecuária num geral, o azeite e a cortiça, e neste momento, passados estes anos todos e de alguns reajustes, estamos mais vocacionados para a agropecuária. Por alguma razão especial? Não, por uma Opção. questão de paixão, por uma questão de gosto, por uma questão de legado familiar, e quisemos transformar um bocadinho, especialmente o setor ovino, profissionalizar mais esse setor. Portanto, mais especialização. E apostar muito forte nessa área. Estamos a falar de uma exploração familiar.
Estamos a falar num grupo familiar, sim, com várias empresas. Esta influência familiar também tem contribuído, provavelmente, para a boa continuidade de toda esta Vamos lá sequência. ver, Paulo. Eu acho que se não tivesse havido todo este percurso familiar e este legado que nos foi deixado, porque eu entendo que nós estamos na empresa com um espírito de missão que nos foi deixado, que é manter, no mínimo, aquilo que nos foi deixado e transmitir às gerações futuras aquilo que podem ter nas suas mãos, que é uma empresa saudável, boa de contas e com vontade de andar para a frente. Porque há uma coisa muito importante que as pessoas e que nós temos muito claro, é que a terra não estica. Portanto, a terra é a que há. Portanto, ou protegemos e valorizamos o património que temos, ou as coisas não resultam. Com certeza. Haverá com certeza que sim, algum marco importante que queira aqui assinalar em toda a vida da vossa exploração? Opa, lá, há dois marcos que eu acho que são muito marcantes no grupo. O primeiro é em 1975, quando a empresa ou as empresas são ocupadas, e realmente aí passou-se tempos muito difíceis, porque vivemos tempos muito complicados de ocupação. Resolvido esse problema, e que demorou alguns anos ao meu avô e aos seus filhos na altura reestruturar e levantar toda a empresa, eu destacaria depois talvez a entrega ou a passagem de pasta definitiva do António Fernandes Pissarra Cabral, do meu avô, para os seus filhos. Ou seja, essa é uma mudança também complicada, porque, como eu lhe havia dito há pouco, eram 10 filhos, e há alguns desses filhos que se quiseram desvincular do grupo e seguir o caminho, que tinham essa opção, de seguir o caminho que assim bem entenderam, e ouvimos, eu era miúdo, ou rapaz nessa altura já, vimos o grupo ficar reduzido a menos de 50% dos ativos que tínhamos na altura. Ou seja, são dois embates fortíssimos e difíceis que tivemos que superar. E aí entra aquilo que já falámos aqui 2 ou 3 vezes, o legado familiar, o espírito empresarial, a honestidade, a força e o querer de permanecer no mundo rural. Portanto, o querer permanecer, portanto, e perpetuar também aquele formato do seu avô, enfim, portanto, preservar determinadas características, isso tem impedido, digamos, se tem impedido a introdução de tecnologia, sustentabilidade, o que é que me pode dizer? Vamos lá ver, Paulo. Nessa altura, quando há essa passagem para o meu tio António, para o meu tio Zé, para o meu pai e, no fundo, a minha tia Isabel, ainda não há essa preocupação de inovação, de tecnologia, como temos hoje no grupo já liderado por mim. Há uma passagem difícil, como lhe havia dito, em que só esse espírito de união e familiar fez com que conseguíssemos seguir em frente, e hoje sim, com novos conhecimentos, com introdução de sangue fresco, as perspectivas e a forma como olhamos para as terras e para o mundo rural e para a agricultura nacional são totalmente diferentes. Porque tinham que ser o mesmo, não é? Tinham mesmo que ser, a evolução está aí à porta, até de uma forma, para mim, rápida demais. Tens que estar constantemente a par de todas as informações, de todas as mudanças, de todas as tecnologias que vão aparecendo, e nós, dentro da nossa realidade e no que é aplicável às nossas empresas, temos uma mente aberta, estamos sempre a fazer testes em contínuo, a experimentar, a melhorar. Note-se que já da minha liderança, de há uns tempos para cá, nós somos livres de agroquímicos, livres de substâncias corrosivas. Portanto, temos uma agricultura muito direcionada ao bem-estar da terra, à biodiversidade, ao bem-estar animal, e todas essas coisas nessa altura não eram tão faladas e não eram tão
não estavam tão à mostra no mercado. Portanto, esta vossa postura, e ainda bem que assim é, portanto, preocupações com o ambiente, sustentabilidade, isso implica, enfim, romper com alguns formatos de produção. Essencialmente, temos que romper é com alguns mitos que há em relação a certas e determinadas práticas. E como lhe digo, Paulo, nós temos vários testes já feitos na produção animal que nos estão a resultar muito bem, em que noutras épocas era quase impensável conseguir-se fazer esse tipo de trabalhos. E nós notamos, e notamos essencialmente no quê? Na resposta que a biodiversidade e a natureza nos dá quando, muitas das vezes, menos é mais. E quando nós desaceleramos um bocadinho esta pressão que ao longo dos anos metemos na Terra, ela responde de uma forma positiva. Tem sido dito aqui ao longo das nossas entrevistas, e há determinados entrevistados que nos referem que a agricultura está no bom caminho, há de facto desenvolvimento, há tecnologia, há inovação, há também muito investimento. É essa ideia que também tem, uma vez que está exatamente no terreno? Eu tenho exatamente a mesma ideia. Acho que há cada vez mais uma sensibilização, principalmente da sociedade em geral, em que sem o setor primário, sem a agricultura, o país não pode viver. Quem está no terreno, todos os meus colegas agricultores, cada vez mais procuram inovar, procuram fazer coisas novas. Eu noto uma preocupação constante com as terras, com os bosques, com os arvoredos, com as serras, e isso nota-se muito e cada vez mais. Pois bem, o futuro. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence, exatamente. Mas, no entanto, claro que, evidentemente, estando responsável, ou sendo responsável por um grupo desta natureza, que tem que estar sempre precavido. O que é que o preocupa? Sobretudo, não digo já agora neste momento, porque certamente que vai movimentando a sua exploração e consegue tudo isso. Mas no futuro há sempre uma incógnita, não é? O futuro é uma incógnita. Há aqui três vertentes que nos preocupam, sendo que nós temos muito claro aquilo que queremos fazer até 2030, ou seja, todos os investimentos e toda a nossa planificação, em grosso modo, está completamente definida até 2030 o que é que queremos fazer e como. É esta constante, que também já falámos, os dois, esta constante mudança, seja de políticas, seja de leis, de burocracias, que não nos dá uma estabilidade para conseguirmos olhar a longo prazo, não é? Temos que estar sempre aqui com uma preocupação contínua e constante. Será que vamos no caminho certo? Será que não? E depois da geração que virá atrás da minha prima Carolina, do meu primo Pedro, que são já outras duas pessoas responsáveis no grupo e que, entre todos, eu sou muito, em primeiro lugar, sou muito exigente com todas as minhas equipas e com todas as pessoas que estão envolvidas na nossa empresa, mas também sou muito de puxar, de incutir nos mais novos aquilo que nos foi deixado. Portanto, para que ao longo do crescimento deles, eles sintam a responsabilidade e o peso que têm, que a seguir a nós, viram eles, se Deus quiser, a liderar tudo aquilo que nos deixaram. Não é? E vão aprendendo. E vão aprendendo. Ao longo do tempo, eu acho que, eu costumo dizer, nestas gerações mais novas, connosco, Paulo, é quase como se fosse uma escola, ou seja, eles desde pequeninos que lhes é incutido o espírito, mas ao mesmo tempo também o respeito pela natureza, pela biodiversidade, e todas essas coisas eles têm que levar para que consigam manter a empresa saudável, digamos assim.
Falando também de um ponto muito importante, um aspecto muito importante, que é o mercado. Portanto, toda a vossa exploração, enfim, tem que culminar, digamos, no mercado. Como é que é? É fácil? Está a ser fácil? Vamos lá ver, Mercado interno, externo? neste momento estamos numa altura muito positiva para a produção animal. 90% da nossa produção vai para fora, essencialmente para Israel, mais nessa parte ovina. O mercado nacional também está em alta, as perspectivas são boas devido à falta de neste setor da carne, não é? E eu acho que o futuro nos próximos anos na agropecuária pode ser risonho. Pode ser risonho. Nós perspectivamos que o setor se consiga manter nesta linha em que estamos atualmente. Não obstante de alguns detalhes que não favorecem muito, o caso do aspecto sanitário. Ou especulação. Trump, ou taxas daqui e dali, ou estes fatores incontroláveis como as doenças sazonais que aparecem e que de um momento para o outro... No caso da recente língua azul. Tenha que sair um edital e que feche exportações, mas quem está neste mercado tem que estar preparado para isso e tem que ter outros canais de escoamento, mas eu sinto o mercado de uma forma positiva pelo facto de a procura de carne nacional, a procura de produtos agrícolas nacionais esteja a aumentar cada vez mais. Eu também acho que se deve muito não só à falta, mas também à qualidade dos produtos que Portugal consegue produzir. Qualidade reconhecida. Muito reconhecida. Principalmente no borrego, como lhe disse, nós exportamos muito para Israel e por mais testes que Israel faça com borregos vindos de Nova Zelândia, Austrália, Uruguai, nada se compara ao borrego nacional. Ainda bem que assim é. Para finalizar, parece-me que o Ricardo é muito habilidoso no online, portanto consegue sensibilizar muita gente que o acompanha nas suas intervenções online. Conte-me lá, como é que é isso? Vamos lá ver. Mais que uma habilidade, é uma persistência e outro trabalho que temos vindo a desenvolver. Posso-te contar aqui hoje em direto na Voz do Campo que uma dos nichos de mercado da diversificação que queremos fazer dentro dos nossos setores é a partir de já começar a abrir as portas de nossa casa para mostrar ao público em geral, às universidades, à sociedade civil, às escolas, às creches, até aos turistas internacionais que procuram Portugal, como é que fazemos, como é que produzimos e como é que chegámos até aqui. Portanto, ou seja, utilizando as redes sociais, é isso que estamos a falar. Utilizando as redes sociais, nós temos um princípio também muito vincado de cariz social. Nós entendemos que, além da produção, queremos deixar informação útil às pessoas, queremos mostrar aos portugueses que muitas das vezes aquilo que se mostra na televisão não é a realidade e que os agricultores são verdadeiramente os guardiões do campo nacional, do Alentejo, do Norte, do Algarve, e isso é uma preocupação nossa. E então estamos a desenvolver um modelo de negócio para abrir, como lhe disse, as portas de nossa casa, em datas específicas, em que as pessoas nos poderão procurar e ver no terreno como é que nós trabalhamos. Muito bem, e essa será certamente uma boa forma de conseguir um público mais jovem e aquele público que também é necessário na agricultura, não é? Exatamente, puxar todos para o pé da agricultura, sensibilizá-los e mostrar, que é uma das nossas preocupações, que o setor primário é vital no funcionamento do país.
Pois bem, pronto, fizemos aqui um retrato daquilo que é, na verdade, o grupo Cabral portanto, está aqui um exemplo extraordinário de como uma empresa familiar já vai na sua terceira geração e, portanto, ainda tem muito para dar, certamente, e graças também aqui ao responsável neste momento, portanto, ao Ricardo Cabral. Muito obrigado aqui Obrigado nós, Paulo. pelas suas Obrigado. palavras.